Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba, porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e bom, como em toda segunda-feira tá um barulho danado, né? Porque o povo tá se deslocando, que é o que pessoas normais fazem. E bom, nessa segunda-feira eu vou trazer pra vocês o caso do trio de West Memphis e também a gente vai ficar sabendo por que eles ficaram conhecidos como o trio de West Memphis. E deixando claro que essa história aconteceu em West Memphis, que faz parte de Memphis, que faz parte do Arkansas, que faz parte de um lugar ali nos Estados Unidos, no mapa chamado de Cinturão da Bíblia. Por quê? Porque esse era um local onde as pessoas basicamente eram cristãs e normalmente da igreja e dos conceitos fundamentalistas. E parece que isso acontece até hoje, mas uma ressalva: este talvez não seja um lugar para você decidir ser gótico e fazer práticas de ocultismo ou Wicca ou qualquer coisa do gênero, porque olha só o que aconteceu com esses garotos, porque de repente eles gostavam de ouvir Metallica, usar preto e estudar um pouquinho de Wicca. Enfim, foi basicamente isso, tá? Bom, peço para vocês que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, porque é bem importante. Com o like de vocês eu consigo alcançar mais pessoas, vocês ajudam o meu trabalho e assim essa família continua a crescer. Me sigam também no Instagram, @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e também reposto os stories de vocês quando vocês me marcam. Entre outras brincadeirinhas que eu estou ensaiando fazer lá no Instagram. Não tá dando muito certo, eu acho, mas comentem aqui se vocês assistem alguma coisa lá do Instagram, tá bom? Que aí eu continuo fazendo dependendo da situação. E para esse vídeo não ficar longo, porque vai ficar, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Gente, é um caso muito complexo, então a gente começa batendo o caso na internet, depois a gente procura, tem documentário, depois a gente assiste o documentário da HBO, que é o Paradise Lost, que contou a história desses garotos em 1996 e ajudou demais. Então, nesse caso, por isso o título desse vídeo, foi um documentário sim que fez com que essas 3 pessoas inocentes acabassem saindo da cadeia, mas vai envolver tanta gente importante que eu fiquei assim de queixo caído. O caso, obviamente, tudo vai acontecer em West Memphis, como eu expliquei lá na introdução, que fica Memphis, que fica no Arkansas, que fica no Cinturão da Bíblia. Então, como essas pessoas elas viviam? Era uma cidade pequena, era um lugar pequeno, então tinha também um parque, isso é bem importante de lembrar, tinha um parque nesse lugar, e isso é muito comum nos Estados Unidos, são parques de trailers. Então, quando as pessoas elas têm uma condição um pouco mais baixa, elas decidem morar em trailers e normalmente tem parques ali para que os trailers fiquem estacionados e vira quase um bairro ali, totalmente ali colocado com trailers. Bom, então nesse fatídico dia 5 de maio de 1993, vai ser então o dia que esses 3 garotos eles vão desaparecer. Todos tinham 8 anos de idade e eram eles então Steve Branch, que nasceu em 26 de novembro de 1984. Ele era filho da Pamela e do Terry Robbs. O Terry Robbs, na verdade, ele era o padrasto do garoto, porque eles teriam se separado, a mãe e o pai dele teriam se divorciado, ela teria se casado de novo com o Terry Robbs. Tinha também o Michael Moore, que nasceu em 27 de julho de 1984, filho de Todd e Dana Moore. E tinha também o Christopher Byers. Por que ele tinha o sobrenome Byers se o pai dele não era Byers, né, o pai biológico? Porque ele foi adotado pelo segundo marido, então, da Melissa, que era a mãe dele. Então, a Melissa, ela se divorcia do pai do Christopher quando ele tinha 4 anos de idade, se casa com o John Byers e o John Byers adota ele, então passa o sobrenome dele para o menino. Então eles viviam ali, tá? Então a primeira chamada telefônica teria sido dos Byers, seguido pelos demais. E enquanto a policial ia, né, praticamente de casa em casa, porque essas pessoas moravam muito próximas, o gerente do Pudingles vai lá e liga, né? Ele liga para a polícia e diz o seguinte: olha, veio um cara aqui no Pudingles e começou a andar aqui pelo Pudingles, se dirigindo ao banheiro feminino e encostando nos ladrilhos, deixando manchas de sangue.
Ele estaria também muito sujo de lama, com roupas compridas e tal, assim, roupas meio largas, e estava de óculos escuros. Então ele entrou no banheiro feminino, deixando mais sujeira, mais mancha, e também esqueceu os óculos. Então a polícia teria que ter ido lá, né, recolher amostras, e foi o que a polícia disse que fez. Então eles foram lá, recolheram essas amostras, recolheram os óculos e ok, tá? Então começa-se as buscas, mais de 50 policiais se colocam à disposição, eles começam a procurar dia e noite. E tinha um agente de condicional que estava nas buscas também, ele era agente de condicional de menores infratores, então eram de jovens, né? E ele continua buscando, fazendo as buscas junto também com o investigador-chefe. Então eles continuam ali as buscas, o pessoal já tinha desanimado um pouco, né? Tava um pouco cansado, cai a noite. Parece que eles teriam continuado procurando aí durante a noite também. E quando chega ali pela manhã, parece que eles encontram o primeiro garoto, tá? Primeiro eles vão encontrar um membro, né? Um genital. E depois eles vão começar a procurar o dono dele, né? Então eles começam a procurar, encontram então o primeiro, é o Michael Moore, e o Michael Moore ele vai estar com braços e pernas amarrados para trás com os cadarços dos seus sapatos. Então, o braço direito amarrado na perna esquerda e o braço esquerdo amarrado na perna direita, fazendo assim com que eles ficassem numa posição assim para frente. Depois disso, eles vão encontrar os outros garotos e todos vão estar na mesma situação, amarrados com os cadarços, né, com os braços e pernas para trás, também muito machucados, e apenas, né, o primeiro garoto não tinha então ali o seu, né, o seu genital, deixando apenas ali, eles deixaram apenas o escroto que estava bem lacerado. Eu vou encerrar um pouco isso porque isso é muito forte, eu sei que tem gente aqui que tem filho, então não é uma coisa muito bacana de ficar explorando tanto, mas essas foram as condições. Então o que mais se encontrou nesse riacho, né, o que mais encontra-se nesse córrego? As roupas deles estariam todas fincadas em galhos, algumas estavam soltas, mas outras não, estavam fincadas em galhos. Encontra-se também tênis, né, os tênis sem os cadarços, e também o chapéu de escoteiro, né, do garotinho ali que não, enfim, não gostava de andar sem o chapéu de escoteiro, ele tinha muito orgulho de ser escoteiro. Bom, então desse dia em diante, quando encontram-se esses corpos, né, a polícia vai lá, definitivamente avisa a família que os garotos não estão mais desaparecidos. Eles tinham sido encontrados sem vida dentro, então, desse córrego. Só que o que vai acontecer? Quando essa notícia sair, legal, saiu a notícia. Os pais, eles ficam assim, surtados. Assim, o que aconteceu com os meus filhos? Eu quero uma resposta. Porque aquele lugar, ele era um lugar seguro, né? Eles diziam que tinha de vez em quando ali uma ocorrência ou outra, mas era teoricamente um lugar seguro, um lugar cristão. Depois disso, a polícia também ganha uma bela de uma trolha, porque o que vai acontecer? A população vai começar a pressionar a polícia, os políticos da região vão pressionar a polícia, então a polícia vai se sentir pressionada pela população, por todo mundo, e aí chegam também tabloides. Os tabloides, eles começam a noticiar as piores coisas que foram encontradas nesses corpos. E isso faz com que as pessoas sintam cada vez mais raiva e queiram cada vez mais que a polícia encontre os monstros. Eles eram ali naquela região uma população um pouco mais fechada, com uma política até mesmo de linchamento. Então eles estavam bem assim, irados com tudo que estava acontecendo. Desse dia em diante a cidade virou assim um nada, porque eles começaram, todos os pais ali que tinham crianças de diversas idades, prenderem seus filhos dentro de casa, no máximo até o quintal e vigiado. Então não se via mais crianças por lado nenhum e todo mundo começou a ficar muito assim assustado com a situação da cidade. Isso começou a reverberar pelo país inteiro e eles estavam cobrando uma posição da polícia. Bom, tinha a questão lá do cara que foi encontrado no Pudingles, mas parece que eles começaram por outro rumo. E aí é nesse momento que eles começam a entrar primeiro no encalço de um rapaz chamado Damian Eccles. O Damian Eccles, ele era conhecido na cidade, as pessoas não gostavam dele. E por que ele foi apontado? Lembra que tinha um agente da condicional que estava procurando os garotos? Pois é. O Damian Eccles, ele tinha entrado no sistema porque ele teria invadido um trailer. Esses três garotos, tá, que seria o trio de West Memphis, eles moravam nesse parque de trailers e cada um no seu trailer, então eles se conheciam. E o Damian, ele era um garoto que usava sempre preto, usava botas pretas, usava uma cruz aqui de prata no pescoço e gostava de ouvir rock e andava com camisetas às vezes de banda, e as pessoas odiavam aquilo, as pessoas não gostavam daquilo.
Isso fez também com que ele sofresse muito bullying na escola, tá? E aí o que acontece? Ele larga o colégio. Então isso aí já foi uma coisa que as pessoas ficaram ainda mais irritadas, aborrecidas e colocaram ele ali bem marginalizado. Ele também teria invadido um trailer abandonado, onde também ninguém disse o motivo. Ele só invadiu o trailer abandonado e a polícia o prendeu. Ele acabou indo para um centro correcional e ficou com a passagem ali no centro correcional. Por isso que esse homem que estava procurando os garotos, que era ali o agente da condicional do centro correcional, chegou a ele, porque tinha o nome dele, né? Tinha passagem, porque eles começaram a procurar na cidade possíveis ali pessoas que poderiam fazer parte de um culto. E é nesse momento que eles chegam então no Damian. Só que eles vão lá interrogar o Damian e o que vai acontecer? No interrogatório, eles começam a perguntar para ele se ele teria, né, tirado a vida dos garotos, onde ele estava, ele começa a falar. Ele teria então os seus álibis e é perguntado para ele, começam a perguntar se ele teria ido à escola, ele diz que não, porque ele teria largado o colégio, começam a perguntar o porquê e, nossa, começa uma bagunça. E aí o que vai acontecer? Eles vão perguntar diretamente para ele, olha, você tirou a vida desses garotos? E ele diz que não. Então, ele, como ele tinha mencionado, perguntam para ele quais são as coisas que você mais gosta de fazer. Ele fala, eu gosto de ver TV, gosto de ler e gosto de estudar um pouco sobre religiões. E é nesse momento que pegam ali essa informação e começam a perguntar para ele, que tipo de religião você gosta de estudar? E aí ele vai lá e ele se denomina, né, um praticante de Wicca, que seria ali, ele começa a explicar para os policiais que envolvia uma deusa e não apenas um deus como ali criador de tudo e que aquilo conflitava diretamente com a crença daquelas pessoas. Só que ele, na arrogância dele, porque ele achou que com aqueles policiais ele ia conseguir ensinar alguma coisa para aqueles policiais, porque ele era um pouco assim, ele vai ser assim até o final, ele começa a falar sobre isso. E meio que assim, ele acha que ele pode ser consultor da polícia, sabe? Começam a perguntar para ele, mas dentro do que você estudou, das coisas que vocês sabem, olha a jogada, né? Você poderia me ajudar a entender por que aconteceu isso com os garotos? Por que, né? 3 garotos e tudo mais. Ele pega e fala, bom, 3 é um número muito considerável dentro do ocultismo. Aí eles chegam e falam assim pra ele, mas e o sangue, né? Por que tão jovens? E ele vira e fala que, na verdade, quando se trata, né, de questões de sacrifícios, eles normalmente escolheriam pessoas bem jovinhas. A juventude faria com que o sangue dessas pessoas fosse um sangue mais poderoso e tudo mais, e que algumas pessoas poderiam ingerir, tomar banho e etc. Todas essas informações que ele foi dando, achando ali que ajudava, e chegam para ele e falam assim, mas você acha que quem fez isso com essas crianças fazia parte disso? Ele fala, não, acho só que era um cara perturbado que saiu, né, cometendo esse tipo de ato deliberadamente. Isso para a polícia foi quase uma confissão, assim, ele começou a falar das coisas que poderiam ser feitas, então eles colocaram da forma como se o Damian Eccles, ele tivesse chegado lá e confessado que ele teria feito tudo isso porque ele era dessa religião que não tinha nem nome. Eles colocavam como ocultismo e pronto, então você é de Satã. Eles não tem como prender o Eccles ali porque não tem provas suficientes, então eles vão, né, seguem e todo mundo começa a temer a próxima lua cheia, porque eles acham que poderia ter um novo ataque, igual ao que havia acontecido na lua cheia passada. Eles também prendem mais 2 rapazes, um ele era amigo direto do Damian Eccles, então eles queriam, na verdade, conversar com ele, porque ele teria ali muita ligação com o Damian Eccles. Eles acharam que o garoto poderia fornecer informações e também poderia ter participado, porque nessa altura eles pensam o seguinte, bom, foi esse Damian Eccles aqui, eles já tinham decidido na cabeça deles, tá? Agora é o seguinte, como é que a gente vai provar para as pessoas que um garoto só fez tudo isso? Então precisava-se de mais gente. E eles vão lá e fazem o quê? Chamam o melhor amigo do Damian Eccles, que era então o Jason Baldwin. Só que o Jason Baldwin tinha 16 anos naquela época, ele tinha se mudado para aquele parque de trailers. E o garoto, de fato, o Damian, ele era esquisitinho ali quando ele chegou, né? É assim que ele diz ali durante o documentário. Ele fala o seguinte, bom, só que a gente se deu bem logo de cara. Ele andava de skate, a gente começou a andar um pouco de skate. E a gente gostava de ouvir bandas de rock. Então meio que um foi apresentando as músicas que tinha aí um pro outro. Então a gente ouvia Metallica, Black Sabbath, U2, entre outras bandas de rock.
E gostávamos ali de fazer essas coisas. De vez em quando a gente até pegava mesmo uns livros, porque ele foi confrontado. Perguntaram pra ele, mas e os livros, e as leituras? Então ele falava, não, ele gosta de ler isso aí, a gente acaba conversando sobre o assunto, mas eu tenho certeza que ele não pratica nada fora da casa dele ou qualquer outra coisa assim, porque eu teria visto. Esse eu teria visto já coloca ele também ali, bom, é o cúmplice, né? Só que ele tinha 16 anos de idade e deixam ele aí. Acontece que vai aparecer uma mulher e vai dizer o seguinte: ela tinha ali um funcionário que era um rapaz, né, de 19 anos, e esse funcionário, ele trabalharia de meio período para ela, o nome dela era Vicky Hutchins. E a Vicky diz o seguinte para a polícia: bom, ele trabalha comigo, o nome dele é Jess Miskelly e esse garoto ele trabalha comigo há um tempo, eu pago para ele ficar meio período aparando a grama, também dando uma olhadinha no meu filho que é pequeno, que era amigo dos outros garotinhos também que estavam lá. E ele me contou uma história sobre o Damian e disse que o Damian, ele gostava de mexer com coisas ali, né, satânicas. Só que aí o que vai acontecer? A polícia vai virar e falar assim, tá, onde eu posso procurar, onde eu posso achar, eu posso conversar com esse Jess? Não, a polícia não faz isso. O que a polícia faz? Fala pra ela o seguinte, ó, então você fica como minha informante, você vai lá e fica ouvindo tudo que ele tem pra falar, começa a puxar assunto e volta aqui com as informações. Olha só a treta que isso aí vai dar. Por quê? Existia uma recompensa em quem conseguisse as informações que levassem essas pessoas que fizeram isso com os garotos à prisão. Então ela começou a fazer uma jogada ali, né? E disse ali que o Jess teria convidado ela para sair com o Damian. O Damian teria buscado ela de carro em uma determinada noite, depois, né, do que tudo aconteceu com os garotos, depois de 5 de maio. E eles teriam ido a uma convenção ocultista e ela teria se sentido desconfortável, tinham muitos jovens, e aí começaram a perguntar se ela teria reconhecido, né, o Jason e outros meninos que estariam ali. Ela disse que não. Ela disse também que nesse lugar as pessoas começaram a dançar, tinha umas cerimônias e as pessoas começaram a tirar suas roupas. Enfim, ela começou a descrever tudo que se passava na televisão quando o assunto era esse. Acontece que ela passa pelo teste do polígrafo e no teste do polígrafo dá tudo ok. Então era tudo o que eles precisavam para fazer o quê? Chamar o Jess para poder prestar depoimento. E com o Jess Miskelly, eles conseguiriam muitos avanços. A polícia começa a interrogar ele. Eles interrogam ele, eles colocam no laudo que eles interrogaram ele por 46 minutos, mas isso é mentira. Eles interrogaram ele por 12 horas. O cara não sabia mais o que fazer. Até que de tanto negar, a polícia começou a fazer o seguinte, começou a fazer umas jogadas com ele, ó, fez um círculo, colocou 2 pontos e começou, cara, você quer estar dentro do círculo e acabar uma hora preso, ou você quer estar fora do círculo, ajudar, colaborar e etc. E foi colocando ele numa situação que ele não conseguia, dava para perceber que ele não conseguia entender o que estava acontecendo. E ele começou a concordar com tudo que a polícia colocava e ele disse que o Damian Eccles teria sim tirado a vida dos garotos, ele teria participado, que também o outro garoto, Jason, teria participado. Ele começou a fazer uma bagunça total e a polícia foi só enfiando ali coisas e ele concordando, só que depois, posteriormente, eles vão descobrir que o QI do Miskelly, gente, era 75. Ele tinha um QI baixíssimo. Isso dava para ele, então, uma personalidade ali, uma cognição limítrofe. E ele se comportava como uma criança em sociedade. Por isso que ele também tinha largado o colégio. Ele não aguentou o bullying. E para viver com as demais pessoas, e ele também tinha amigos ali da idade dele, ele sempre concordava com tudo e agradava as pessoas para que as pessoas não percebessem que ele era essa pessoa tão limitada. E a polícia, talvez percebendo isso ou não, foi vendo que tinha uma facilidade, tinha um jeito. Naquele dia eles foram colocando tanta coisa e ele parece que assumia tudo friamente, mas não é que era frio, é que ele nem sabia o que ele estava falando. Então a polícia foi colocando aquilo e ele foi aceitando. Só que tudo isso virou um processo e os 3 garotos acabaram presos mesmo. Então todos foram para o centro correcional.
E ali eles penaram muito porque começou não apenas aos investigadores, a esse agente da condicional começar a bater forte dizendo que eles eram sim de um culto. E eles prenderam os 3 garotos e quando chega então dentro da penitenciária, eles contam para todo mundo que eles estavam ali porque eles eram sim ali os principais suspeitos de terem tirado a vida dos garotinhos e que eles faziam parte do quê? De um culto satânico. E que em um processo ali, em um ritual, eles teriam tirado a vida dos garotos. Olha que maravilha para jogar esses meninos na cadeia. Vocês imaginem o que esses meninos não devem ter passado. Quem mais sofreu, no meu ponto de vista, em toda essa situação, foi o Jason Baldwin. Por quê? O Jason Baldwin, ele tinha 16 anos, então ele foi ali, né, com os menores infratores, mas o que acontece? Ele era muito novo, então eles fizeram absolutamente tudo o que fizeram com esse garoto. Ele sofreu muito e aí o que acontece? Eles dizem que o que eles têm são provas suficientes para poder levar então esses meninos, né, para júri, para julgamento. E anunciam que eles têm de 0 a 10, né, certeza que os meninos são culpados. O chefe de investigação diz que ele tem 11. Tá? Então, assim, totalmente culpados é o que ele diz numa coletiva de imprensa para todo mundo ver. Acontece que a população, os tabloides, as pessoas começam então a clamar por justiça, eles querem justiça pelos seus filhos. Isso aqui é minha mesa rangendo, tá, gente? Tudo range nessa casa, tá? Tudo com idade. E o que vai acontecer é o seguinte: eles vão pegar esses meninos, vão colocar lá de capa de revista em tudo quanto é lugar e cada vez mais vai aparecer pessoas dando suas opiniões. Até que eles vão encontrar um homem que vai dizer que ele é doutor em ciências ocultas e vai dizer que todos os elementos do que aconteceu ali, que aquilo fazia parte do mal e que eles de fato teriam sido vítimas de um culto satânico. Se o especialista doutor disse, quem é que vai desdizer, não é mesmo? E a população vira e fala, bom, esses garotos são esquisitos. Eu lembro de um argumento desse doutor que eu fiquei impressionada. Porque esses garotos que só queriam usar preto, que sentido tem em colocar dentro de um guarda-roupa 15 camisetas pretas? Eu fiquei pensando, imaginando, sei lá, uma camiseta do Metallica nos anos 90, por exemplo, em rosa chá. Tipo, isso não tem sentido, óbvio. Eles tinham várias camisetas pretas, todas eram de bandas de rock, a maior parte delas. E eles diziam que os jovens gostavam de usar roupas coloridas e tudo mais, e que tudo aquilo eram provas de que os meninos de fato faziam parte de um culto. E aí o que a polícia faz? Vamos invadir a casa dos 3, descobrir alguma coisa, porque a gente vai ter que descobrir alguma coisa. Não era uma coisa eu descobri, não, a gente tem que descobrir para corroborar isso aqui, porque isso aqui não tem prova nenhuma. Então eles vão até a casa dos garotos e na casa do Damian eles encontram alguns livros de ocultismo mesmo, de estudo de ocultismo. Ele gostava da Wicca e ele lia sobre isso. E qual o problema? Quem não fazia isso naquela época? E quem fazia escondido, né? A diferença é que os caras acabaram nos olhos ali de 2 investigadores preconceituosos e, bom, rodaram, essa é a palavra. E encontram alguns livros, algumas anotações. Pelo que eu dei uma olhada ali, parece que o Damian, ele estava mexendo com uma coisa que algumas pessoas conhecem, outras não, que chama magia do caos. Que você coloca ali, você coloca o seu pedido, ou você faz como se fosse um símbolo, tá? E depois você esquece aquilo, você manda, ele faz uns rituais de energia, mas que não envolve, tá? Ninguém morto, enfim. E você faz ali algumas coisas de energia para você conseguir o que você quer. Então eles encontraram alguns papéis, como se fossem ali alguns anagramas, e tinha também o nome do Jason, né, do Jason Baldwin, que era o amigo dele. Então, em algum momento tinha a estrela de 5 pontas, umas cruzes invertidas, cara, todo tipo de desenho que adolescentes faziam naquela época. Na boa, muitos fazem até hoje. Resumindo, o que os garotos eram? Góticos. Era só isso. Não tinha mais nada. E gostavam aí de ler sobre ocultismo. Alguns deles ainda, tá? Porque o outro não tinha nenhuma capacidade intelectual disso. Eu não estou falando isso de desmerecer. Pelo contrário. Eles aproveitaram tudo isso para jogar o garoto ali no círculo satânico e colocar todo o resto junto, tá? Então eles recolhem esses cadernos, esses livros do Damian e tudo mais. Meu Deus do céu. Dizem que encontram uma faca de serra atrás da casa do Baldwin. Quer dizer, vai ligando todo mundo ali, né?
e dizem que o tipo ali de cortes que tinham nos corpos era de uma faca de serra, então teria que ser aquela, tá? Seria mais ou menos isso, ninguém nem tem certeza se essa faca foi encontrada lá. Bom, eram pouquíssimas coisas, mas eles foram se pautando nisso, e aí o próprio, né, esse próprio cara aí, esse doutor em ciências ocultas, diz que sim, que aquilo ali tudo fazia parte. Ele começa a investigar aqueles cadernos e tudo mais, e ele percebe que tem uma parte que está ali destacada, né, está marcada, que seria a libertação de Satã, em um capítulo de livro de ocultismo, que muitas vezes Satã nem tinha essa a conotação que teria para uma igreja cristã. Resumindo, era isso, tá? Bom, isso tudo, que era nada, na verdade, fez com que os garotos fossem presos. Presos, que eu estou dizendo, não era preso preventivamente, não, eles foram presos para julgamento. Eles já tinham sido ali, já tinha sido colocado 3 advogados à disposição deles, então cada um teria o seu advogado e eles estariam aguardando o julgamento na prisão. Então, uma vez que eles foram presos, eles não saíram mais da prisão. Bom, os legistas começam então, né, o pessoal começa a fazer alguns testes ali nos corpos e tudo mais, e descobrem algumas coisas que na verdade é o que? Cortes e também alguns machucados. E até mesmo aquela questão do órgão que a gente comentou no começo, depois um grande perito ali vai dizer que aquilo pode ter sido, sim, na verdade, animais que tenham comido, porque é uma possibilidade, ficou ali pelo meio da noite, ninguém, né, tinha certeza do que tinha acontecido. Encontraram dias depois, vários dos ferimentos ali não pareciam feitos de nada, mas sim como se tivessem sido mesmo mordidos. Então isso pode ter acontecido, porque sinceramente aquele córrego, na minha opinião, parecia um pântano, então a gente não pode descartar mesmo essa possibilidade, mas eles acharam melhor dizer que foi feito com a faca de serra encontrado atrás da casa do Baldwin, né, porque isso colocava o Baldwin na cena do crime. Bom, e aí eles querem fazer com que esses garotos todos estivessem na cena do crime. O problema disso foi que quando eles pegaram, né, o Miskelly, eles começaram a falar para o Miskelly: que horas que vocês fizeram isso com os garotos? Lembra que ele tinha assumido? Nós estávamos lá mesmo. E aí o policial diz: mas que horas era mais ou menos isso? Ele diz: por volta do meio-dia. Ele disse: mas esse horário as crianças estariam no colégio? Ele disse: não, os garotos faltaram na escola. Sendo que os garotos não faltaram na escola, os garotos estiveram em casa, os garotos comeram, os garotos saíram, então não poderia ser ali aquele horário, então aquilo ali já não batia. Depois ele chega e fala assim: mas já estava escuro? Tipo, é meio-dia, tá? Já estava escuro? E o Miskelly diz: sim, já estava escuro. Então a gente pode colocar aqui por volta das 6 da tarde, era meio-dia, já foi para 6 da tarde. Vocês entenderam como eles foram colocando um após o outro dentro de uma cena? Então ele diz que o Baldwin estava lá também, que o Damien estava lá também, ele estava lá, mas quando tudo começou com os garotos, ele não teve estômago, ele foi embora e fugiu. Tá? Então, assim, eles conseguiram ir ludibriando esse menino, né? Porque perceberam que o garoto tinha, de fato, ali algum déficit, e o que eles vão fazendo? Imputando coisas ali, o menino concordando. Então, com todas essas certezas, com toda a mídia ali ajudando no pânico que essas pessoas estavam sentindo, o que vai acontecer é que esses garotos, eles já entraram no julgamento condenados, tá? Não tinha muita coisa a ser feita. A população pro lado de fora estava simplesmente enlouquecida, querendo, assim, não que eles fossem presos, mas que entregassem na mão deles. Não precisa nem dizer porquê, né? E começa-se o julgamento. Eles vão lá, estão de cabelo cortado. Antes eles usavam cabelos compridos, cabelos cortados, as roupinhas ali, né, de julgamento. E quem era o juiz era um tal de Burnett. E esse homem, ele também era totalmente, né, cristão, como todos os outros ali. Eu lembro da argumentação do promotor, que foi incrível, né? E começaram ali a ouvir as testemunhas, ouvir as provas, e tinha um rapaz que teria ficado preso, né, com o Damien, e ele disse que já preso com o Damien, ficou preso por pouco tempo. Esse garoto estava ainda preso, e ele foi uma testemunha. Ele disse que no centro correcional o Damien teria assumido para ele este crime. E aí o advogado de defesa diz assim: mas espera aí, ele assumiu que fez o que fez com os garotos para você na segunda conversa? E aí ele disse que sim. E o cara falou: você tem certeza? E ele com a maior cara de pau: tenho. Só que aí depois, o que poderia ter acontecido? Eles poderiam estar ali fazendo isso com esse garoto para poder dar para ele algum tipo de acordo para ele poder vazar da cadeia, entendeu? E ferrar os meninos, porque eles queriam isso.
E aí o que acontece? Desculpa a promotoria, mas assim, vocês queriam ferrar mesmo, vocês preconceituosos pra caramba. E aí o que acontece? O promotor traz testemunhas, as testemunhas eram pessoas sempre muito religiosas, e uma das testemunhas que no fundo, né, vai ser assim uma testemunha cabal, vai ser então este homem, esse especialista em ciências ocultas, que vai dizer o quê? Com certeza o que aconteceu foi um ritual satânico. Por quê? Todos os elementos levam para isso, esses garotos se vestem, se portam como pessoas que praticam essas coisas. Era a lua cheia, uma lua que é muito importante para os ocultistas. Eles também têm muitos elementos de Aleister Crowley. Olha a viagem, muitos elementos de Aleister Crowley. E também eles gostam disso porque aqui num dos cadernos eu tô vendo aqui que tem o nome do Damien e tem o nome do Baldwin. E embaixo tem Crowley. Ok, aí o que vai acontecer? Existia ali, né? Porque quando perguntados para o perito, você encontra os corpos ali, mas e o sangue? Por que não tinha ao redor? E ele não sabe responder. Ele diz, bom, não pode ter sumido, né? Fala ali o que tá defendendo. Não vai ter como sumir, porque se você jogar 2,5 litros, que é normalmente o que um ser humano tem no corpo, como é que faz? Teria que ter manchas. E ele fica quieto e diz que de fato ele não tem resposta para aquilo. Mas o doutor em ciências ocultas tinha. Eles teriam filtrado todo o sangue para poder guardar e utilizar para possíveis rituais futuros. E aí, vai lá o advogado diz o seguinte, meu amigo, vem cá, você é doutor em ciências ocultas, mas cadê o seu diploma? Quais são suas credenciais? E o cara não tinha. Esse cara, ele não era doutor em nada. Ele teria feito, sim, ele fez uma inscrição. Na época tinha umas faculdades nos anos 80, final dos anos 80, que oferecia doutorados por correspondência. E ele teria feito uma inscrição para fazer um doutorado, ele era um policial. Ele teria feito um doutorado, né? Fez a inscrição do doutorado por correspondência, só que ele nunca assistiu uma única aula. Ele nunca entregou um único trabalho. Ele nunca se formou. E depois muita gente pagava para poder conseguir o diploma e ficar ali como doutor. Só que parece que nem isso ele fez. Então ele não era doutor em nada. Ele não tinha feito uma aula. E aí ele começa a dizer que ele leu diversos livros, ele tinha muito conhecimento nessa área sim, porque ele era um doutor, e que eles estavam ali fazendo aquilo para poder tirar o que ele estava colocando, né, tirar a culpa dos meninos, e que de fato ele não tinha frequentado nenhuma aula, mas ele sabia sim o que ele estava dizendo. Então ele assume no meio de um julgamento que todas as coisas que ele estava falando, ele estava tirando único e exclusivamente da cabeça dele. O advogado de defesa chega e fala, olha aqui, o juiz, tire isso aqui, né, tire isso aqui dos autos. Só que o juiz dá a seguinte resposta, não precisa ter um diploma para ser um especialista. Mesmo que isso esteja custando a vida de 3 pessoas que estão ali sendo julgadas, tá bom? E uma testemunha que também foi muito importante foi o próprio investigador, porque o investigador foi perguntado para ele, vem cá, mas cadê as provas? Eu queria saber quais foram os resultados das provas de DNA que você fez, porque você foi lá colher o sangue do Pudingles e tudo mais, e tinha o óculos e tal. E ele diz, não temos o resultado, senhor. Então o senhor, né, que seria o juiz, diz para ele o seguinte, e onde estão as provas? Ele diz, eu perdi, senhor. As provas tinham sido perdidas, na minha opinião ele nem coletou, tá, mas enfim, ele diz que perdeu as provas nunca foram analisadas, poderia ter sido aquela pessoa sim, e depois a gente vai descobrir como poderia. Ele não investigou nada, eram os garotos, vamos provar que são os garotos, e assim a gente já mostra que, porque o recado que eu entendi foi o seguinte, tá? A gente já vai mostrar pra essa galera que é o seguinte, você que é jovem, se você quiser se enfiar nessa coisa de usar preto e ouvir rock, é isso que vai acontecer pra você, tá bom? Pena capital, safado. Seria mais ou menos isso. E aí nas alegações finais, eles colocam também o Damien, que foi, dói o estômago, né, de ver o Damien ali prestando seu depoimento. O Damien começa a falar que ninguém ali esteve envolvido com aquelas mortes, mas que ele, sim, ele era um praticante de Wicca. E aquilo as pessoas falam assim, mas você encontra a Wicca quando você estava procurando Deus? E ele disse, não. Eu gosto, eu sou um praticante da Wicca, a Wicca preza coisas boas, e ele tenta mostrar para as pessoas, explicar para as pessoas, convencer as pessoas que a Wicca era uma coisa boa. Eu acho que o único problema é que ele não se toca
que não tinha como convencer ninguém ali de nada, entende? As pessoas já estavam focadas na cabeça dele. Tocar nesse assunto não foi uma coisa boa. E justamente não vai ser mesmo, porque naquele mesmo dia eles vão julgar os dois, o Damian e o Jason, no mesmo julgamento, e o Jess, né, o Jess Michele, ele vai ser julgado com outro juiz e tudo mais, porém, os três vão ser condenados por homicídio triplamente qualificado dos três meninos, com uma diferença. O Jason Baldwin e o Jess Michele, eles vão pegar uma prisão perpétua sem direito a condicional. O Damian Eccles vai ser colocado ali como o líder que teria cometido aí esses assassinatos, e o que vai acontecer? Ele vai ser condenado à pena capital por injeção letal. Não teve jeito, eles tentaram apelar depois, mas eles não conseguiram. E aí, em 96, com o documentário da HBO Paradise Lost, os Estados Unidos inteiro ficaram acompanhando toda aquela palhaçada, aquele circo que eles armaram em cima disso. Imaginem quantas pessoas fora desse cinturão da Bíblia, a gente estava fazendo coisa muito pior em 1994. E essas pessoas, obviamente, olharam aquilo e falaram, gente, esses meninos estão sendo presos por causa que escutavam ali música, ouviam rock, usavam preto, gostavam de andar de skate e usavam cruzes, o outro era o Wicca, vão acender uma fogueira e queimar os garotos. Então as pessoas começaram a se juntar, mais precisamente 3 pessoas, e essas 3 pessoas que criaram o termo o trio de West Memphis. Então eles começavam a fazer o quê? Documentavam tudo e punham num site. E iam atrás dos meninos para ver se alguma coisa estava sendo feita. Em 1996, no ano do documentário, as apelações dos advogados chegaram até a Suprema Corte, que reforçou mais uma vez que aquelas eram as penas. Quer dizer, não foi concedido uma pena menor, nada, não atenuaram a pena, não fizeram nada. E aí essas três pessoas que faziam parte então desse movimento para ajudar então o trio de West Memphis, começa a visitar os meninos, mandam cartas, e aí os Estados Unidos inteiro começam a mandar carta para esses garotos, até que isso cai aonde, gente? Nos artistas. Então você vai ver Metallica, você vai ver Johnny Depp fazendo aparições para recolher fundos para poder ajudar na defesa com os advogados e tudo mais. O Metallica se envolvendo, fazendo shows beneficentes para poder ajudar eles também a pagar advogados melhores, as pessoas achando tudo aquilo um absurdo. Muitas pessoas também, outros estados ali criticando, né, o estado que estava condenando aqueles garotos, e isso vira um grande movimento. E é nesse momento, né, que quem vai entrar diretamente com ninguém mais, ninguém menos do que John Douglas. John Douglas é praticamente ali o precursor do perfil criminal. Conhecemos John Douglas pelo Mindhunter, que eu já expliquei para vocês ali na série quem é o John Douglas. Hoje ele é um homem aposentado, mas era ele que perfilava lá os assassinos. Então ele é contratado pelo diretor do Senhor dos Anéis, o Peter Jackson. E o Peter Jackson começa a pagar diversos investigadores, diversos advogados e também o John Douglas para tentar não apenas livrar os garotos, como também encontrar quem de fato fez aquilo com os meninos. E aí começa uma nova movimentação, DNAs começam a surgir, eles encontram um fio de cabelo que teria sido do Terry Robbs, o padrasto de um dos garotos, e aí todo mundo começa a achar que quem fez isso foi o Terry Robbs, inclusive os pais, até que depois futuramente eles descobrem que não tinha nada a ver, que o fio de cabelo, por mais que tivesse ali DNA, não era do Terry Robbs, porque eles vão encontrar ainda mais um DNA, que não chega a ser um DNA completo, porque não teria sido ali coletado da forma, né, correta ali, mas também era um terceiro DNA. Então, nem o trio de West Memphis estava envolvido nisso, nem o Terry Robbs, que já estava começando ali, quase já tinha sido interrogado pela polícia, e não faltava muito ali para os próprios pais dos garotos darem um jeito no Terry Robbs. E também é apontado, inclusive pelo Douglas e pelos advogados novos, que, gente, ninguém ouviu a família, ninguém foi procurar saber, e já tinha se passado muito tempo. Então são diversas apelações que são colocadas, diversos pedidos, até que eles recebem a seguinte notícia: vocês vão ter um novo julgamento. Para a felicidade geral da nação, o outro juiz que iria presidir também esse julgamento acaba virando senador, então ele já não seria mais, né, que era o Bernie. Ele não seria mais o juiz, né, dos 3, então já era uma coisa a favor, aquele juiz que era muito preconceituoso, e entrou um outro.
Só que esse outro diz o seguinte: bom, eu tava me preparando, já tinha ouvido, né, escutado ali as pessoas, só que eu recebo um telefonema do governador do nada que diz para mim o seguinte: ofereça para os 3 o acordo de Alford. O acordo de Alford é um acordo que quase não é utilizado nos Estados Unidos e consiste no seguinte: uma pessoa, ela assume o crime, ela vai lá e ela diz que foi ela, e ela é libertada em seguida depois de 18 anos e 78 dias. Acontece que esses meninos já estavam há mais tempo presos, então eles já sairiam em liberdade. Só que principalmente o Baldwin, ele disse o seguinte: eu entrei no sistema com 16 anos, eles me prenderam. Hoje eu sou um homem, eu quero provar minha inocência. Porque o acordo de Alford, ele não é um acordo assim tão simples, é uma condenação. Então, por mais que os meninos saíssem em liberdade, o caso seria encerrado. Ninguém mais procuraria quem fez isso com os garotos, com os 3 meninos. E os 3 sairiam livres, mas depois de quanto tempo? E ele não queria isso, eles continuam como condenados, seriam eles os responsáveis. Ele quer limpar, ele queria limpar o nome dele. Mas ou todos aceitavam o acordo de Alford ou ninguém aceitava o acordo de Alford. E aí, por medo, né, porque o Damian, lembrando, o Damian recebeu pena capital, ele estava prestes a receber injeção, a injeçãozinha letal, né? E o que acontece? Ele era muito amigo, né, do Baldwin. E aí o Jason Baldwin acaba, né, cedendo, porque ele teria dito primeiro pro advogado dele que ele não ia aceitar. Ele acaba cedendo e os 3 acabam livres. Só que não acaba por aí. Todos os advogados, o primeiro que o Peter Jackson continuou mesmo ali ajudando nas investigações agora para descobrir quem teria sido de fato o responsável. É nessa hora que eles encontram aquele terceiro indício de DNA. E começa a pensar o seguinte, né? O advogado vai chegando a uma seguinte conclusão. Naquela época tinha um campo, né, ali de caminhoneiros, é uma parada de caminhoneiros. E que a pessoa, tudo ali indicava que quem teria feito aquilo com os garotos teria sido um passageiro, uma pessoa passageira que teria cometido aquilo. Inclusive faltavam ali, parece que 2 peças de roupa íntima dos meninos que poderia ter sido levado ali como troféu. Eles não descartam até mesmo o serial killer. E o que vai acontecer é que ninguém nunca foi procurar saber dessa parada de caminhões, nem veio à tona essa questão da parada de caminhões. E eram pessoas que passavam ali 1 ou 2 dias e iam embora. Então, assim, era uma coisa muito simples. Como não tinha mais como coletar as provas do Sr. Pudingles, que poderia até ter sido um caminhoneiro que foi até ali, depois de tudo que aconteceu, se limpar ou alguma coisa assim, e ninguém conseguiu coletar essas provas. Depois disso, né, os meninos, eles são colocados, enfim, na rua, mas é aquilo, não são indenizados, não são nada. Eu acredito que o Peter Jackson tenha dado uma ajuda para os meninos ali, para os 3 garotos. E os 3 garotos começam a ser defendidos pelos pais das vítimas. Dizem, esses meninos ficaram presos quase 20 anos e agora ninguém vai procurar justiça para os nossos filhos, porque por preconceito eles acabaram presos e agora esse caso vai ser arquivado, como foi. Então agora a luta é tentar descobrir quem poderia ter feito isso com os meninos, né, com as vítimas, limpar o nome dos garotos. Então, se eles encontrarem a pessoa que fez isso, os rapazes agora, os homens agora que pagaram praticamente por esses crimes, eles teriam seus nomes limpos, coisa que não aconteceu, porque quando você aceita o acordo de Alford, você continua sendo responsável pelo crime. Não é uma coisa também muito bacana. Bom, o que vai acontecer é que o Jesse Misskelley, que, enfim, continuou morando na mesma cidade de West Memphis, fez a vida dele, ficou por ali, é muito bem acolhido ali pela sociedade. O Jason Baldwin, ele trabalha com pessoas numa ONG, tá? Sem fins lucrativos, e ele faz o seguinte, ele faz um trabalho de pegar pessoas que não têm dinheiro para se defender, ou que não tem como se defender, ou que foi acusado injustamente, e ajudar essas pessoas. E quem mais se destaca aí nesse momento, então, é o Damian Echols, o mais, quase ele mais problemáticozinho de todos, mas que tinha uma excelente mente criativa. E o que vai acontecer é que ele vai se tornar um produtor, ele vai se tornar um escritor, ele vai viver ali no circuito ali das produções ali de pequenas séries, filmes, entre outras coisas, parece que clipes de rock também, e umas coisas bem bacanas. Ele se casa, os rapazes foram tentar ter uma nova vida, eles começaram a viver, na verdade, depois desse acordo de Alford, por mais que nenhum dos 3 tenham ficado satisfeitos
com esse acordo, mas é aquilo, o Damian poderia morrer a qualquer momento, então tiveram que aceitar. Os pais se sentem profundamente tristes, mas eu também tenho uma coisa assim meio desagradável para dizer, mas eu vou dizer que o que esses meninos passaram na penitenciária nessas prisões não deve ter sido nada fácil também. E na hora, todo mundo também quis queimar os meninos na fogueira. Então, a gente não pode também julgar, mas também não pode dizer, bom, né, eles estavam confiando no trabalho da polícia porque não tinha materialidade. E eles não são assim, né, todos ali têm ali um grauzinho de instrução e estavam percebendo que aquilo ali estava meio estranho. Mas na hora de colocar uma pessoa que você acha que é o culpado, você até aceita essa situação, só que depois isso aí tem uma consequência. A consequência de compactuar, da família ter deixado isso rolar sem mais perguntas, teria sido sim o que fez com que o caso fosse arquivado. E se não fosse os meninos, se não fosse o apelo público, de fato, nem mesmo alguém procurando ainda teria, porque o próprio governo já arquivou, né, o caso dos 3 meninos. Então, gente, é uma coisa que não foi bom para ninguém. Mas que o trio de West Memphis tenha conseguido sair da prisão, tenha conseguido retomar a sua vida, a vida deles ficaram marcadas para sempre, o nome deles é marcado para sempre e para todos os efeitos, eles foram os autores ali deste crime, porque isso não sai da sua ficha, eles nunca conseguiram limpar o nome deles. E para as famílias que perderam de fato seus filhos, eles nunca vão ter uma resposta, a menos que esses investigadores particulares descubram o que é quase uma agulha no palheiro, porque é uma coisa que aconteceu em 93, como que vai resolver, como que vai descobrir isso aí? E então, continua-se desse jeito, sem respostas, e tudo por causa de quê? Preconceito. Aí que a gente cai no caso Bruxo, que foi aquele caso que eu falei pra vocês no começo. Porque esse rapaz também, tá? Esse homem também era um homem que era um empresário, ele tinha as coisas dele, e por ele ter uma religião que é diferente da religião, era uma religião diferente da religião da pessoa ali responsável pela justiça da cidade, ele acabou preso quase que pela mesma situação. É uma história muito semelhante, eu vou deixar aqui na tela final e também fixado nos comentários se vocês quiserem conhecer. Então não foi por acaso que eu trouxe essa história, obviamente isso aí motivou muitas, acho que todas as emissoras de TV fizeram algum trabalho sobre o trio de West Memphis, né? Mas aí em destaque, porque ajudou a soltá-los, foi o Paradise Lost da HBO. Então eles ajudaram aí a colocar esses meninos de uma forma ou de outra em liberdade, né? Pelo amor de Deus, porque um deles poderia até ter tomado ali uma pena capital e aí foi complicado mesmo a vida desses meninos. Se vocês quiserem saber mais coisas, de forma mais detalhada, consultem o livro. Obviamente esse caso é gigante, então se vocês tiverem mais informações, podem colocar aqui nos comentários. Eu tentei, né, fazer um resumo de uma forma que desse para entender melhor, porque ele é um caso muito complicado de você retratar. Então, para que todos saiam daqui entendendo, eu fiz dessa forma. Deixem aqui os comentários, lembrando, isso é enorme, né? E é um caso antigo, então vocês podem colocar aí informações aqui. Eu vou gostar bastante de saber. Então, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra nos comentários. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!